Olá, seja muito bem-vindo à aula de hoje de AutoCAD, da série do programa AutoCAD 2D. E na aula de hoje nós iremos aprender como fazer uma planta de corte. Então, seguindo o mesmo exemplo da aula anterior, vocês têm aqui uma planta baixa bem simples, mas que com ela você consegue entender os principais fundamentos para realizar um corte, uma vista de corte no AutoCAD. A primeira coisa que você precisa saber em relação a esses elementos é o seguinte: o corte em si, na arquitetura, ele consiste em mostrar detalhes relativos à tua planta baixa que muitas vezes podem passar despercebidos ou situações que devem ocorrer, que devem ser mostrados esses detalhes para que na hora da execução da obra o maior erro seja, o mínimo de erros sejam evitados. Então, esta situação que nós temos aqui, ela é bem favorável para a explicação, porque a linha de corte, que no caso é esta aqui que eu estou selecionando, ela deve passar sempre pelas regiões úmidas da casa e procurar também a maior quantidade de detalhes possível. Então, como assim, professor? O que você quer dizer com isso? Então, olha só. Vamos imaginar que eu migrasse esta linha, tá? Por exemplo, aqui. Qual que é o diferencial dela? Essa linha está passando por cima de uma parede, ela atravessa aqui o banheiro, passa novamente por cima de uma parede, vem na suíte e passa por esta janela. Ok? Olhando para ela, parece estar tudo ok. O que é o diferencial? Quando eu tenho a minha linha passando por cima desta janela, como estava anteriormente, eu não tenho mais ela passando primeiro por cima de uma parede, o banheiro e outra parede. Eu tenho o máximo de detalhes possível nesta região que eu gostaria de realizar o corte, porque eu tenho duas janelas agora, antes eu tinha apenas uma. Eu evitei o máximo passar por cima somente das paredes. Eu tenho também, olhando aqui na minha vista, uma porta, porque como vocês podem observar, essa questão aqui das nossas detalhes, né, de anotações relativas ao corte, elas estão totalmente associadas ao lado que eu vou realizar esse corte. Então, é como se fosse uma seta, literalmente. Então, elas estão apontando para lá, certo? Isso está indicando o quê? Que a região que eu vou precisar visualizar é esta daqui. Então, a região que eu irei manter será a que está na parte superior. A que está na parte inferior, eu irei remover. Então, os detalhes são relativos a esta região aqui que eu estou circulando. Correto. De posse dessa informação, o próximo objetivo nosso é começar a nossa planta de corte, né? Então, aqui eu tenho uma parede, eu tenho uma porta, eu tenho duas janelas. Então, o detalhe também tem uma coluna, o detalhe será bem preciso. Ótimo, então vamos começar. O primeiro comando que você precisa fazer para que essa planta seja separada é o comando Extreme. Então, você vai vir aqui na barra de comandos, vai digitar Extreme, vai dar Enter. Olha só que legal, esse comando, ele pede para você selecionar qualquer um desses objetos que estão aqui referenciados na barra de comandos. Polyline, line, círculo, arco, elipse, uma imagem ou um texto, tá? Por que ele pede para você selecionar? Porque olha só, for cutting edge, ou seja, ele irá cortar todas as bordas que estão atreladas a esta linha aqui. Então, é o que eu vou fazer, eu vou selecionar esta linha, porque essa linha eu gostaria de manter. Quando eu selecionei esta linha, olha o que ele aparece aqui na mensagem. Especifique o lado que você gostaria de fazer o trim. Para que lado você gostaria de fazer o trim, ou seja, de cortar? O lado de cima ou o lado de baixo, né? Nesse caso, como eu vou fazer um corte da vista desta parte superior, então eu tenho que clicar na parte inferior. É só clicar uma vez, tá? Feito isso, observe agora que as linhas que estavam dividindo aqui a minha planta, elas foram separadas. Assim sendo, basta eu selecionar este conjunto de gráficos aqui,
tá? E deletar. Ok, agora eu tenho o início para a construção da minha planta de corte. No meu caso aqui, eu tenho exatamente uma grande similaridade para a construção das elevações que foi na nossa aula anterior. Para você iniciar, mesma coisa, você procede da mesma forma. Então, você digita xl enter, que é o comando da nossa xline que eu mostrei, xline que eu mostrei na aula passada. Você vai clicar uma vez, arrasta, deixa em 90 graus, clica novamente, dá um ESC para sair do comando e faz o offset da altura do teu pé direito, né? Então, nós estamos utilizando o pé direito de 280. Então, você vai fazer O Enter, que é o comando offset, digita 280, Enter. Você vai clicar uma vez nesta linha e vai clicar aqui para baixo novamente para poder fazer a altura aqui do teu pé direito. Bom, qual que era o próximo passo que nós fazíamos lá na elevação? Nós tínhamos que estender as nossas linhas até a última linha aqui embaixo do meu, que é relativo ao chão aqui da minha vista. Então, você vai digitar EX, que é o atalho do comando extend, EX Enter, né? O extend, ele fica localizado aqui em cima, apenas para relembrar, tá? Não vou digitar outro Enter, por quê? Porque antes eu preciso dizer até onde essas linhas devem alcançar. Então, eu seleciono esta linha aqui embaixo, correto? Depois disso, eu dou um outro Enter. Ótimo, agora eu posso aumentar o zoom e selecionar todas as linhas que estarão visíveis na minha vista de corte. Então, começando por esta daqui, né? Que é a vista do meu piso. Professor, mas você está selecionando a coluna. Isto mesmo, a coluna estará visível. Todos os elementos desta vista que eu consigo enxergar, eu tenho que puxar as linhas. É por isso que desta vez nós estamos selecionando também a espessura da nossa parede, né? Vai selecionar também o caminho relativo à porta, certo? Ó, seleciona também porque você está conseguindo enxergar, né? E aqui atrás da porta? Aqui atrás da porta eu não consigo enxergar. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma janela aqui, eu não iria puxar as linhas dessa janela, porque eu tenho uma porta e uma parede na frente dela, certo? Então, a mesma coisa aqui. Vou selecionar essas linhas porque eu estou enxergando elas. Essas linhas aqui também eu seleciono porque eu estou enxergando as linhas da nossa porta, certo? Então, olhando aqui está tudo ok, né? Eu não esqueci de nenhum elemento. Selecionei as linhas da minha coluna, selecionei as linhas da janela, da localização da minha porta, porque eu irei enxergar ela mesmo assim, das paredes e da janela. Correto. Selecionei todas as linhas, basta agora você dar um Enter ou ESC, tanto faz, o comando vai proceder da mesma forma. E depois que você fez isso, o próximo passo é eliminar as linhas que você não irá ocupar. Então, com o próprio comando trim mesmo, você vai digitar aqui embaixo na barra TR Enter e vai dar mais um Enter. E você vai selecionar todas as linhas que você não irá ocupar, tá? Desta forma aqui, exatamente como na elevação. Muito bem. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você criar as linhas relativas à tua elevação. No nosso caso, como que nós iremos proceder? Como nós temos janelas e portas, então é bem simples. Você vai dar um offset, Enter, de 100, né? Considerando que a tua janela tem apenas 100 de peitoril, né? Novamente, aquela explicação que eu expliquei relativo ao peitoril. Então, peitoril é esta distância aqui da janela em relação ao piso, certo? É essa distância que nós iremos criar. Então, você vai vir aqui novamente. O peitoril é de 100, então 100 Enter. Você vai clicar na linha e clicar para cima. Vai dar um Enter para sair do offset. Como eu não tenho comandos ativos aqui, basta eu pressionar novamente o Enter, que eu irei selecionar o último comando utilizado, que foi o próprio offset. Eu vou digitar 110 Enter, vou clicar nessa linha e vou clicar para cima, certo? Muito bem, eu tenho as linhas de referência. Agora, qual que é o próximo passo? Eu vou apagar com o comando trim, eu vou cortar, TR Enter mais um Enter, as linhas que eu gostaria de remover. Então, eu vou selecionar elas. Aqui eu tenho uma janela, então você vai vir aqui e apagar as linhas internas relativas a essa janela, correto? Muito bem.
Qual que é o próximo passo? Olhando aqui nesta região, né, que é onde as linhas se procedem aqui, eu tenho uma parede, então é por isso que eu vou cortá-las aqui. Continuando, aqui eu tenho linhas relativas a outra parede, só que parede em corte. Então eu vou selecionar essas linhas internas aqui e vou removê-las. Depois deste passo, eu consigo claramente observar que esta região aqui eu tenho parede, novamente. Eu não enxergo nada lá para trás, então por isto eu estou olhando nesta parede que está à frente. Verificando aqui, nós observamos que é apenas uma parede, você apaga ela. Aqui chegou na minha porta, então, olha só, uma porta, né, esta região inteira aqui, ela é a minha porta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar apenas essas linhas que estão na parte superior da minha porta, né, porque a porta ela é formada exatamente dessa forma aqui. Portanto, esta linha do meio eu vou apagar. Depois disso, eu tenho uma pequena região aqui, que é a boneca da porta. E logo em seguida, eu tenho já a minha janela. Então, como que eu vou proceder aqui nesse corte? Eu vou apagar esta linha e esta linha que está aqui, porque elas dizem respeito à minha porta. Depois disso, eu vou apagar estas linhas que estão aqui e estas linhas que estão aqui, porque elas são relativas à minha janela. Prosseguindo, eu tenho o que mais? Eu tenho a minha coluna, e essa região ela é piso, ou seja, indica para mim que essa região é uma área. Ela não faz parte da minha casa como uma região interna, num cômodo interno da casa. É por isso que eu vou ter que apagar essas duas linhas que estão aqui, certo? Eu vou dar um ESC para sair do comando e vou selecionar essas outras duas linhas que estão aqui. Eu vou deletá-las, ok? Para que em seguida eu possa compreender que trata-se de uma coluna, né? Então por isso que eu deletei, ó, olhando assim claramente eu enxergo que aqui é uma região vazia para uma área e eu posso selecionar a coluna e deletá-la. Ótimo. Daí vocês vão se perguntar, mas professor, esta é uma região de banheiro e aqui eu tenho uma janela que ela tem um peitoril mais elevado, maior do que o peitoril das outras janelas, por se tratar de um banheiro. Como que eu posso corrigir isso? É bem simples. Aqui na planta baixa, vocês têm as informações relativas ao tamanho da janela. Então, olha só, esta planta informa que esta janela é de 60 por 60, ou seja, a largura é 60, tá? E a altura dela também é 60. E qual que é a altura do peitoril? 150. Se você pegar a altura da janela, que é 60, e somar com o peitoril, que é 150, dá bem certinho 210 centímetros, que é a altura da nossa porta, para que as janelas fiquem alinhadas com as portas. Correto. Após isto, o que nós levamos em consideração? Para a construção do corte, você vai fazer um offset, já que você já tem a referência da altura da janela, você vai fazer um offset da altura da janela. Então, nesse caso, ó, Enter, 60, Enter, clica nesta linha e clica para baixo, certo? Por quê? Porque você vai conseguir apagar esta linha que está aqui, é só selecionar e deletar mesmo, e com a ferramenta Trim e 2 Enters, você vai apagar essas linhas de referência. Ótimo. Agora você tem a altura da janela ajustada, certo? Você vai proceder exatamente da mesma forma para as outras. Vamos imaginar que essa janela aqui, ao contrário, ela seria maior do que as outras janelas, porque às vezes nós temos essa situação, ou às vezes é uma porta-janela, né? Às vezes, enfim, nós podemos ter também a mesma situação para essas janelas em corte. Então, o que você faz? Você dá um offset. Vamos imaginar aqui que a janela teria 180 de tamanho, você pode pegar aqui essa linha e clicar aqui para baixo, tá? Aí você iria selecionar com a seleção azul esta linha, apagar e com Extend, né, ao contrário do Trim, EX, Enter, Enter, você iria estender essas duas linhas até lá embaixo, tá? Então, simulando aqui que a tua janela seria uma altura maior do que a indicada. Eu vou dar o Enter, tá? Porque não é o nosso caso aqui. Correto, você tem já a parte inicial aqui do teu corte pronta. Agora, como que eu devo proceder em relação a minha planta de corte? Você deve considerar que você tem
outros elementos relacionados, como por exemplo, uma laje, se for o caso, a parte do alicerce, que daí fica aqui, e o telhado também em corte. Como que eu posso fazer esse telhado, sendo que eu não tenho nenhuma informação relativa a ele? Por isso que é importante você ter sempre em construção, em primeira mão já, a tua planta do telhado. O ideal é isto. Por quê? Porque neste telhado eu vejo claramente que trata-se de um telhado mais simples, né? Eu tenho apenas 4 águas e eu tenho a referência da inclinação do meu telhado, ó, 35% telha cerâmica. Ótimo. O que eu vou fazer? Então, como você tem a relação aqui de onde a linha de corte passa, você vai selecionar a tua linha de corte, certo? Você vai fazer uma cópia dessa linha de corte, então CP Enter, e vai pegar este ponto de referência aqui do canto da parte da tua parede externa, tá? Por quê? Porque na minha planta de telhado eu tenho, ó, a referência, essa linha tracejada que vocês enxergam aqui, como eu havia falado na aula anterior, é a minha linha de referência da parede. Então você vai clicar para fazer uma cópia, certo? Depois que você fez isso, ó, você sabe exatamente onde o teu telhado vai chegar, tá? Por que eu preciso dessa referência? Porque na hora do corte do telhado eu vou precisar puxar essas linhas que estão aqui, certo? Então vamos lá. Continuando, o que nós temos aqui? Vamos lá, vamos fazer offset, ó, Enter. Você vai fazer offset da largura do beiral da casa. Então, vamos medir aqui, DI, Enter, para medir a distância do beiral. Então, você vai clicar aqui na referência. Apareceu bem certinho aqui, 80, é o que nós temos, então você vai fazer ó, Enter, para o offset, de 80, Enter, você vai fazer o offset dessas duas linhas das paredes externas. Com fillet raio 0, F, Enter, você vai, no meu caso aqui o raio 0 já está selecionado, você vai clicar nas duas linhas para você fechar elas, exatamente como nós tínhamos na nossa elevação, tá? Vai fazer um offset de 10, tá? Desta linha para cima, ok? E novamente, com fillet você vai fazer assim, exatamente como na elevação. Clica nesta linha para completá-la. E agora, clica nesta linha interna, tá? Não na externa, na interna. E na outra linha. Porque você vai mantê-las. Você vai fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Clica nesta linha e nesta para poder completá-las. E agora nesta linha e nesta interna para poder removê-las. Ótimo. Você fez a primeira parte do teu telhado. Qual que é o próximo passo? Você fazer a inclinação. Então, você vai pegar a linha, com a line mesmo, tamanho 100, Enter, aponta para cima, 35, Enter, tá? E vai dar um close. Você pode clicar aqui em close, ou se você quiser, você pode digitar C, Enter. Ele vai fechar. Clicarei nessa linha uma vez em cima para poder deletar ela, para não correr o risco de eu esquecer que uma linha não pode ficar sobreposta à outra. Seleciono o triângulo de referência e digito o comando Mirror, MI, Enter. Vou clicar nesta linha do meio, aponto para cima, clico novamente, tá? Aí ele vai perguntar aqui embaixo, gostaria de apagar os objetos de origem? No meu caso, não, já está selecionado No, eu simplesmente dou um Enter, tá? Correto. E agora qual que é o próximo passo? Bom, como eu falei, nós temos aqui a referência do nosso telhado, de quais linhas eu devo puxar em relação ao meu telhado. Então, eu vou fazer uma cópia desse meu telhado, tá? Aqui do lado. E o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas achuras, porque elas, no meu caso aqui, para a minha necessidade, elas não têm importância. E mesma coisa em relação às anotações, certo? Elas não vão ser necessárias para mim neste momento para realizar o corte do telhado. E como que eu vou proceder? Exatamente da mesma forma que eu fiz para a planta. Então, você vai digitar Extreme, Enter, clica na linha que está aqui e clica na parte de baixo, porque a parte de baixo eu não vou precisar utilizar. Exatamente como eu fiz aqui na nossa planta baixa, tá? Qual que é o próximo passo? Você vai alinhar, então, M-Enter, vai selecionar a tua planta baixa, M-Enter para pegar o comando Move. Você vai alinhar, tá, a parte
externa da tua parede, clicando exatamente neste ponto. Você vai vir aqui e alinhar com este daqui. Então, você não vai clicar aqui, você simplesmente vai arrastar para baixo, ó. O AutoCAD sabe que você está referenciando esse ponto e você vai clicar, ok? Feito isso, qual que é o próximo passo? Este telhado ele é mais simples, mas mesmo assim, na próxima aula, que eu vou dedicar apenas à parte da construção do telhado, eu vou pegar um telhado mais bem elaborado para que a explicação fique mais detalhada. Mas vamos proceder desta forma. Você vai pegar a line e trazê-la até a parte da laje. Certo? Mesma coisa, nesse caso aqui nós não temos necessidade, porque esta linha é apenas a linha da nossa parede. Aqui ficaria simples no caso, né? Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente com o comando extend, estender essas linhas que estão aqui, ó. Então você sabe a referência até onde a inclinação dela chega. Olhando aqui em planta, você consegue claramente observar que trata-se da água de um telhado, né? Então, quando chega neste limite aqui, olhando de frente, você vê que ela fica reta. Então é por isso que aqui na referência você vai fazer exatamente isso. L Enter e vai completar aqui a linha, certo? Vai selecionar essas duas linhas e vai deletá-las. Aqui também eu seleciono essas linhas e deleto. Ótimo, eu já tenho a referência do meu telhado. E por que nós não fizemos isso na elevação? Você falou assim, professor, então esta elevação está incorreta, porque eu enxergo a parte da cumeira do meu telhado. Não, esta elevação está certa. Por quê? Porque nós não temos uma linha passando pelo caminho aqui do meu telhado, né? Na elevação nós enxergamos exatamente esta linha da cumeira na minha casa. Então, olhando de frente a minha casa lá por fora, ela está correta. Muito bem. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é criar as minhas linhas relativas a esta parte aqui, que elas irão me auxiliar na construção da minha casa. Na verdade, se você quiser, pode construir apenas um lado, certo? O outro você pode deixar em branco porque nós iremos espelhá-las. Ótimo. Aqui embaixo, tenha certeza que você marcou 45 graus na opção do polar. Eu só trabalho com o polar por conta disso. Ele facilita bastante na construção a questão das angulaturas. Mesma coisa aqui em relação ao snap e ao auto-snap, né? Ou antes chamado de all-track, que é a mesma coisa. Então você tem os elementos desta casa. Se você quiser, você já pode colocar eles na camada de cobertura, né? Seleciona aqui para facilitar a tua visualização. Ok, adicionei na camada cobertura e agora vamos lá. Então a primeira coisa que você faz, tá? O offset do tamanho, no caso aqui do teu madeiramento. Nós vamos fazer o offset de 10 mesmo, então você clica para cima, tá? Qual que é o próximo passo? Eu vou selecionar essas linhas que estão aqui e vou uni-las com o comando Join. J-Enter, certo? Por quê? Porque agora o próximo passo que eu vou fazer diz respeito ao madeiramento do meu telhado. Então, eu vou fazer um offset de 5 desta linha para cima e dessa mesma linha para baixo. Por quê? Porque eu vou ter o madeiramento do meu telhado e eu tenho que enxergar as ripas segurando o telhado, a telha. Depois que eu fiz isso, eu vou dar um offset de 10 para poder enxergar a espessura das tesouras, certo? Muito bem. Ainda com offset de 10, eu vou fazer também desta linha que eu já havia construído, certo? Ótimo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você fazer um offset de 5 desta linha do madeiramento que está aqui. Por que que eu tenho que fazer offset de 5? Eu tenho que ter a referência exatamente de onde essa linha irá chegar. Você vai pegar a ferramenta Line, né? Você vai pegar a ferramenta Line, L Enter, e vai clicar aqui, ó. Desta parte de cima, quando você chegar em 45 graus, ele vai mostrar esta linha. Então, você vai vir aqui e clicar até aqui embaixo, tá? Perceba que onde eu tenho madeiramento é em toda esta região aqui. Aqui, essas duas linhas pertencem à laje. Essas duas linhas pertencem ao madeiramento do telhado. E essas duas linhas aqui pertencem à minha telha, né? Por assim dizer, poderíamos representar como a telha, tá? Muito bem. Ou você pode representar também como caibro, depende da tua necessidade. De em cima aqui você coloca o corte de uma telha, se você quiser.
Muito bem. Depois desse passo, você vai manter a line a partir daqui até lá em cima, na região reta. Vai chegar em 45 graus novamente, vai clicar até lá em cima e pronto. Para esta parte está ok. Vai fazer um offset de 5 para cada lado. Então, como você utilizou a referência central da tua linha, você vai simplesmente clicar para fazer a referência dessas linhas, tá? Ótimo. Para facilitar, você já pode selecionar essas linhas centrais e deletá-las. Ok. Olhando assim, parece muito confuso, mas vocês vão rapidamente perceber que não se trata de tanta complexidade assim. Com a ferramenta Trim, tá? TR Enter Enter, você vai apagar, começando a apagar este canto, que vai facilitar bastante. Então, olha só o que você tem. Para você conseguir apagar, você tem que entender o que é cada elemento. Então, estas duas linhas tratam-se da tua laje. Então, você vai apagar essas linhas que estão internas aqui. Olha só, já tem uma grande diferença. Essa linha que está aqui, neste espaço que eu estou arrastando o mouse, trata-se do madeiramento do meu telhado. Então, eu vou apagar as linhas, esta linha que está aqui, tá? Se você quiser, neste momento, você pode decidir por qual linha você vai manter e qual linha você vai apagar. Se você apagar esta linha que está aqui, você entende que o madeiramento chega até esta região. Se você apagar esta linha aqui, você entende que para apagar esta, o teu madeiramento chega apenas até esta região, tá? Então, no meu caso, como que eu vou proceder? Eu vou apagar esta linha aqui e esta, para que o meu madeiramento chegue até nesta região. E agora, como eu tenho madeiramento, então eu vou apagar esta linha e esta linha que está aqui, tá? Exatamente desta forma. Então, eu mantenho que esta linha de baixo toda é o madeiramento da tesoura da minha casa. E aqui eu vou apagar essas linhas. Por quê? Porque eu tenho o concreto. E aqui eu tenho as linhas do madeiramento. Então, eu vou apagar também. O que eu decidi desta forma aqui? Que a linha, o madeiramento que irá se manter à frente em relação aos outros será estes daqui. E este, então, é a mesma forma lá em cima. Ó. Este aqui também. E este aqui também. Conseguem observar isso? Ó? Que olhando aqui é exatamente o que eu vou manter à frente do meu madeiramento. O que eu decido ficar na frente e o que eu decido que vai ficar atrás em relação ao madeiramento. É por isto que eu vou apagar essas duas linhas que estão aqui. Essas duas linhas que estão aqui, eu irei deletá-las, porque eu irei utilizar elas mais para frente, ok? E seria isso aqui, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou espelhar elas para o outro lado, né? Com o comando Mirror. Então, eu seleciono essas linhas que estão aqui, MI, Enter. Clico. Deixa eu ver. Nesta referência, não. Vou ter que utilizar a referência lá de cima. Ok, muito bem. Ótimo, então o madeiramento já está bem próximo do que eu gostaria. Venho para este lado, TR Enter Enter com o Trim e vou fazer exatamente a mesma coisa, apagando essas linhas de referência. Tá? Quais linhas eu irei manter? Então, quando eu apago elas, eu estou dizendo isto, tá? Muito bem, então eu tenho exatamente as mesmas linhas iguais dos dois lados. Ótimo, qual que é o próximo passo, tá? Aqui embaixo, no Snap, você vai selecionar na parte, clicando na setinha, e vai selecionar esta opção aqui. Perpendicular, ótimo. Feito isso, você vai pegar a ferramenta Line e vai fazer assim, ó. Esta região que está aqui em branco está segurando a parte do meu telhado. Então, eu vou simular que é o ripamento. Então, você vai clicar exatamente neste canto. Quando você chegar próximo à linha superior, ele vai mostrar como está.
você pode visualizar aqui, perpendicular e esta simbologia. Você vai clicar. Por que isto? Porque depois que eu faço isso, eu vou fazer um offset dessa linha de 5, tá? E esse offset, ele tem que ficar exatamente perfeitamente alinhado um com o outro, como vocês podem observar. A angulatura entre esta linha e esta tem que ser exatamente de 90 graus aqui, tá? Para que dê certo esse comando. É por isso que eu venho aqui embaixo no Snap e ativo a opção perpendicular para referenciar esses pontos. Ótimo. Depois que você fez isso, qual que é o próximo passo? Você vai selecionar essas duas linhas que estão aqui e com o comando copy, cp enter, você vai clicar neste ponto, tá? A distância média entre eles é de 30 em 30 centímetros, então você vai referenciar deixando o mouse aqui, você não clica, apenas deixa o mouse ali, tá? E como nós temos a distância de 5 centímetros em relação à ripa, você tem que considerar esses 5 centímetros também. Então você deixa o mouse posicionado ali sem clicar com o comando copy e você vai digitar 35 enter, 70 enter, tá? O próximo 105 enter e assim tá bom, tá? Não precisa você continuar. Você vai dar um ESC. Por que que não precisa continuar? Porque aqui que está o pulo do gato. Você vai selecionar com a seleção azul, né? Lembrando, seleção crossing, seleção window, né? Seleção janela, seleção cruzada. Então, eu utilizei a seleção janela, window. O que que você vai fazer? Você vai selecionar somente esses 3 elementos. O primeiro não. Com o comando copy, cp enter, você vai clicar nesta referência aqui. Porque você tem a distância que é entre uma ripa e outra aqui. Embora você não tenha selecionado a primeira ripa, você tem os outros elementos selecionados. Então, eu posso simplesmente copiar a partir deste ponto base. Olha que legal, ele vem bem certinho a partir desse ponto base. Eu clico neste elemento que está aqui e assim por diante. Eu vou clicando em cada elemento, olha só. E aqui também. Eu falei assim, professor, mas agora você acabou copiando elementos que não tem necessidade. Não tem problema, tá? Você pode vir aqui e deletá-los simplesmente, ó. Graças à seleção azul, ó, eu consigo deletá-los. Você vai proceder exatamente da mesma forma, selecionando esses elementos que estão aqui, ok? E vai fazer o mirror para o outro lado, porque ele tem exatamente o mesmo princípio. Então, MI Enter, vai selecionar o ponto do meio, clicar para cima e Enter novamente, tá? Ó, ele copiou do mesmo lado, tá? E agora, professor, o que que é o próximo passo? Bom, o próximo passo, na verdade, nessa região, por enquanto, eu não preciso fazer mais nada, tá? O que eu posso fazer agora é a parte do ripamento para mostrar ele aqui. E como que eu faço para mostrar o ripamento nesta região, tá? É bem simples também. Você vai pegar a ferramenta Line e vai proceder desta forma aqui, ó. Puxando a altura de referência do teu telhado. Cada ponto desse ripamento que você está vendo aqui, você consegue enxergá-lo em relação ao corte. Por quê? Porque essas ripas que vocês estão vendo na lateral, na verdade, elas são exatamente as mesmas que você consegue enxergar nesta região. Toda região que fica reta, você não enxerga a ripa assim, corte como ela está. Você enxerga a ripa de lado, tá? Na aula que eu vou dedicar apenas aos telhados, eu vou explicar melhor, inclusive com um exemplo em 3D, que vai facilitar bastante a compreensão desta parte. Ótimo, copiei apenas algumas referências, tá? Eu vou selecionar essas linhas e eu vou movê-las para este campo aqui. Ok, por quê? Porque agora, ó, eu vou fazer uma cópia dessas linhas que estão aqui. Eu vou selecionar elas, tá? Somente essas 4 aqui que dizem respeito a esta parte do meu telhado. Eu vou fazer uma cópia delas, tá? Uma cópia delas aqui. Por quê? Porque agora eu vou mover essas linhas. Na verdade, essa parte de baixo eu não vou ocupar. Por quê? Porque eu vou selecionar essas linhas, ó, e vou movê-las aqui na parte de baixo, ó. Porque eu já copiei bem certinho com a parte de baixo. Movi. O que que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar, tá? Então, veja só. A partir dessas linhas, é de 3 em 3, né? A parte de baixo,
a primeira referência e a terceira referência, ó. Então, exatamente como nós temos aqui no telhado. A parte de baixo, a primeira linha de referência que eu peguei aqui no topo e a terceira linha de referência que eu peguei nesse topo aqui. Então, como elas são de 3 em 3, eu vou fazer assim, eu vou selecionar todos os elementos até aqui. E novamente eu vou prosseguir na cópia. Então, CP Enter. Vou clicar nesta parte do topo aqui da minha linha e vou clicando no topo de cada linha aqui. Certo? Beleza. Agora, com o comando trim, você vai limpar aquilo que não tem necessidade de manter. Mesma coisa aqui. Tá? O restante você vai deletar. Pronto, eu selecionei. Você falou assim, nossa, professor, mas está estranho. Mas é assim mesmo, tá? Você vai selecionar esses elementos. Esta primeira linha aqui não precisa, por quê? Porque ela vai ficar sobreposta a esta. Então, nós não queremos esse problema. Então, por isso que nós não vamos selecionar ela. Vamos selecionar esses elementos que estão aqui, tá? E com o comando mover, você vai mover neste ponto de referência aqui. Então, M-Enter, clica neste ponto que está aqui e move ele neste próximo ponto que está aqui, tá? Feito isso, ó, você tem exatamente a visualização dessas ripas que estão aqui, só que agora você consegue visualizá-las em corte, ok? Você vai selecionar agora e deletar, porque você já ocupou esses elementos, tá? E para finalizar, nós iremos construir o nosso alicerce. Então, você vai fazer um offset de 100, que é a largura da nossa calçada, tá? Para fora. Vai fazer um offset para baixo de 12, que é a espessura do nosso piso, tá? E mesma coisa, você vai completar com a ferramenta Fillet. F-Enter, clica aqui na linha, e nessa próxima linha, novamente aqui, que nem você procedeu da outra vez, para fazer o nosso telhado, certo? E o que mais que nós temos que fazer aqui? Vocês vão ter que fazer um offset de 50 desta linha aqui, deixa eu ver, desta linha aqui para baixo, ok? Por quê? Porque no corte você também tem que simular o teu alicerce. Por alicerce, entende-se que você tem a região das tuas paredes e que esta parede que foi construída no teu alicerce, ela foi sendo construída para cima. Então, como o alicerce da parte do concreto você fez para todas as paredes, você deve proceder desta forma para construir em relação ao corte delas também. Então, é por isso que você vai fazer o seguinte. Eu faço essa distância, na verdade, é assim. É apenas uma distância representativa, porque você tem no projeto estrutural, né, vamos imaginar um terreno totalmente acidentado, vamos imaginar também, no caso de um projeto de um prédio, né, uma edificação de mais pavimentos, é claro que o alicerce deles não tem apenas 50 centímetros de profundidade. Em uma casa simples, em um terreno plano, geralmente é de 50 a 75 centímetros que é construído o concreto do alicerce, tá? Muito bem, agora com a ferramenta Extend, EX Enter Enter, você vai estender as linhas relativas à parede, tá? Se você quiser utilizar o Extend selecionando esta linha de baixo para daí dar outro Enter, eu até recomendo, porque é exatamente o que nós temos aqui, né? A construção das nossas paredes em corte. Com a ferramenta Trim, você vai deletar essas linhas que estão aqui, ok? E também essas internas aqui, ó. Por quê? Porque eu devo visualizar o meu concreto, tá? Feito isso, beleza, eu tenho muita parte aqui já pronta da visualização do meu corte, tá? Posso terminar de construir aqui o meu telhado, né? Por exemplo, eu posso fazer aqui uma linha, eu posso fazer um offset de 5 desta linha para cá, e com o fillet eu posso completá-la desta forma aqui, tá? Para ficar assim. Ou se você quiser também, você pode fazer o seguinte.
você pode simplesmente com o fillet completar essas duas linhas assim, ó. Tá? Você explode elas porque eu tinha feito um join e com o fillet você simplesmente arredonda, tá? Se você quiser. Eu vou ser sincero, eu não gosto muito. Eu acho melhor você fazer o seguinte: o offset de 5 desta linha para cá, e com o fillet você completa esta linha que está aqui e esta linha que está aqui, tá? Mesma coisa aqui deste lado. Você vai fazer o offset de 5 desta linha para cá e depois disso um fillet para completar e outro para manter esta linha. Por isso que eu venho mais na parte superior aqui, tá? Fica desta forma. O que mais que eu poderia fazer? Em relação às camadas, né? Porque vocês podem observar que está tudo com cores diferentes, está tudo diferente. Então não é o que eu quero. Só que o que vai acontecer? Quando você selecionar essas linhas que estão aqui, ó, ele vai selecionar também as linhas da minha janela. Está correto? Está. Por que que em corte eu vejo a janela desta forma? Porque você simula que estas duas linhas aqui são os painéis de vidro, ou enfim, a estrutura da tua janela, tá? Então, se você selecionar essas linhas e colocá-las na camada parede, estará correto. Caso mesmo assim você não gostaria, você quer manter outro tipo de janela, então você vai selecionar com a ferramenta Trim, né? Porque o ideal, na verdade, é você ter esta situação aqui, que eu vou mostrar agora. Você constrói novamente a janela, apaga com Trim, constrói novamente a janela e coloca na camada janela, tá? O ideal é esta situação. Nos projetos arquitetônicos que você irá visualizar, sempre estarão representados desta forma. Bom, mesma coisa, vou selecionar aqui, né? Opa. Esta linha e esta linha estão na camada parede, tá? Ok, ficou certo. Próximo, vou apagar com um trim aqui, tá? E construir com a line novamente. Vou colocar na layer janela. Vou selecionar a minha parede. E colocar na camada parede. Ótimo. E aqui embaixo, o que que eu faço, professor? Aqui embaixo você pode colocar na layer piso, tá? Porque é o caso aqui, né? H-Enter, você vai colocar uma achura aqui dentro. Você vai clicar aqui e colocar a achura de concreto, tá? Que é esta daqui, ó, AR-Conc, tá? Vamos diminuir a escala, ó, porque você pode observar os desenhos aqui ficaram muito grandes, então vamos colocar aqui 0.2 para testar. Dá para diminuir mais ainda. 0.1, ó, 0.1 ficou ok para essa escala de 1 para 50 centímetros que eu tenho aqui, tá? Do Enter. Mas elas ficaram com cores diferentes, não tem problema. Você vai selecionar elas, tá? Lá na guia Home você vai clicar em piso, ok? Muito bem. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa para a laje, porque a laje, na verdade, ela não faz parte da estrutura do meu telhado. Eu apenas mantive ela assim porque eu precisei construir o telhado. Então, o que que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um offset de 20 desta linha para baixo, tá? De referência. Opa, esqueci aqui de uma parede, né? Vamos colocar aqui na layer parede. E fazer, porque nós temos também a estrutura das vigas. Então, por isso que eu fiz um offset de 20 aqui. Com a ferramenta Trim, você vai apagar as linhas de referência, tá? Vim aqui, mesma coisa, eu vou apagar as linhas que estão relativas à parede, tá? Ó. Claramente você observa aqui que trata-se de uma estrutura de concreto, tá? Se você quiser, mesma situação, com a ferramenta Trim você vai apagar essas linhas que estão aqui, tá? Vai construí-las novamente. Como a partir daqui todas elas são exatamente porque aqui eu tenho uma parede de 20 e aqui uma de 15, eu posso simplesmente fazer a cópia, né, dessas linhas aqui. Então, com o comando copy, eu só vou copiando agora, fica mais fácil, tá? Ótimo, o que que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar essas linhas relativas ao concreto, né? Eu seleciono elas. Aqui também. E aqui também, né? Seleciono todas elas e adiciono no comando
Eu vou adicionar aqui na mesma camada piso, né? Mas o ideal seria criar uma camada chamada concreto, por exemplo, para ficar mais claro. E novamente eu vou colocar a mesma achura de concreto nesta região, tá? Clico, dou Enter, novamente clico na minha achura, venho aqui em Home e seleciono a achura na camada piso, tá? Olha só, então aqui está a vista de corte do nosso projeto. Neste caso, eu poderia ainda fazer alguns detalhes na minha porta, eu poderia colocar uma porta diferenciada, eu posso baixar um bloco dessa porta para poder colocar, certo? Então, tudo isso já é uma informação bem relevante para nós. Nós teremos uma aula apenas para anotações. O que nós devemos colocar em um projeto arquitetônico, considerando em anotações. Aí na aula de anotações, que eu vou explicar relativa à escala, a questão de como que imprimo em uma prancha, eu vou explicar quais informações você deve adicionar para o corte de um projeto arquitetônico, ok? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante. São muitos passos, trata-se já de uma complexidade um pouco maior em relação ao que foi visto até o momento, mas com a prática tudo se torna bem mais fácil e simples, ok? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.